Rogerinho, você disse sobre o aspecto social. Isso. Mas e desses efeitos, né, na condição física? O que isso promove nas pessoas? Olha, isso vai promover, inclusive, doenças e doenças sérias. Então, às vezes a gente tem doenças que passam, né, que a gente nem valoriza tanto, como uma gastritezinha, né, uma perturbação no sono, como a insônia, ou sonolências, ou escapes. Mas nós temos doenças sérias que podem ser sustentadas por essas situações. Por exemplo, câncer. Uma das razões emocionais do câncer é a amargura, que brota de relações interpessoais negativas e não resolvidas. Uma que eu acho assim, muito forte, que às vezes não é perceptível, é a fibromialgia. A fibromialgia, grande parte dela é de cunho emocional. Psicológico. Então, agora... As depressões, sim, né, de uma certa forma, né? Que também estão conectadas com as emoções. Né? Agora, voltando à primeira pergunta daquela... Nossa telespectadora anônima, né, sobre a questão com relação do batismo ao relacionamento e o envolvimento com dela. Deus, uma dos efeitos dessas relações interpessoais negativas é exatamente esse rompimento da comunhão com Deus e da comunhão com o corpo. E muitas vezes a pessoa, por não ter essas relações interpessoais resolvidas ou de uma maneira satisfatória, ela vai ter dificuldade de entender o propósito de Deus, que para mim ficou evidente que ela tem essa dificuldade. Ela vai ter dificuldade de se relacionar com o próximo na comunhão da igreja. Ela vai ter dificuldade de se relacionar com o próprio Deus. Então, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade no seu relacionamento, e a gente já tratou isso em programas anteriores, com a questão da paternidade, ela vai ter dificuldade de ver Deus como pai, de ver Deus como... Percebe? Então, uma relação interpessoal negativa ou que gerou traumas que não foram resolvidas lá atrás, hoje estão diretamente impedindo o relacionamento dessa pessoa com Deus e o seu crescimento espiritual. É o que eu tenho aprendido, né, e falando psicanaliticamente, não é? A questão de nós vivemos até um determinado tempo os traumas da nossa vida, que é a nossa infância. Depois nós vivemos processos traumáticos por causa desses traumas ali estabelecidos. E se isso não é bem resolvido, nós não vamos à origem daquilo para resolver e saber lidar com aquilo, ser curado nesta área, se foi um abandono do pai ou uma ausência da mãe, etc., lá na frente nós vamos potencializar isso em todos os níveis. Por exemplo, no meu caso, quem conhece a minha história sabe disso, né? Eu, num relacionamento, tem meu pai, tem minha mãe, né, que eu os amo muito, estão vivos, graças a Deus, mas eu não tive esse relacionamento tão próximo com meu pai, aquela questão da afetividade direta com meu pai. Então, quando eu me converti por uma necessidade, por alguns fatores ocasionados por isso, o que aconteceu? Durante muito tempo, eu via Deus só como Deus. Eu não via Deus como Pai. Essa revelação, ela chegou para mim de uma forma contundente e específica, quando? Quando eu me tornei pai. Nisso aí eu já tinha o quê? Uns 7 anos já de caminhada no Evangelho. Então, aí que eu comecei a entender, a ver Deus como Pai. Então foi um processo, também. Mas eu busquei também, claro, em muitas coisas, essa cura, essa restauração. No aspecto, então, do relacionamento do alvo, né, o tendo o próximo, né, o meu semelhante como alvo do amor de Deus, isso diretamente nos mostra que nós somos o canal de Deus para aquelas pessoas. Sim. E não devemos nos obstruir, eu posso dizer assim. Se eu tiver o coração cheio de Deus, eu vou olhar a pessoa dessa forma. Né? Por isso que lá o versículo fala: amai a Deus sobre todas as coisas, todo o seu coração, tua alma, e ao próximo como a si mesmo. Como que eu vou amar o próximo se eu não amo a Deus? Como que eu vou passar amor para o próximo se eu não tenho esse amor de Deus dentro de mim? Se eu não tenho a mente de Cristo? Então fica muito difícil. Não é? Então há facilidade, por isso que muitas vezes entre casais tem esse problema.
né? Porque um está buscando mais, o outro deixa de lado e tal, aí vem essa dificuldade na área espiritual. Um começa a ser até crítico do outro. Sim. Você entendeu? Você está fanático, você está não sei o quê, e começa até a rotular a pessoa. A mulher de Jó, né? Peraí, isso, agora você se comporta direitinho, você agora está dando uma de crente, agora você vai buscar o seu Deus, amaldiçoa seu Deus e morre. E quando as pessoas conhecem o Senhor e não conseguem resolver os seus problemas de relacionamentos interpessoais, então começa a transferir a responsabilidade para o inimigo, ou seja, para Satanás, para o diabo. Então o diabo é isso, o diabo é aquilo, o diabo está me atormentando 24 horas. Que nem tem uma pessoa que liga, seguidamente está ligando lá para a clínica que está sendo perseguida por foguete, não sei mais o que, tarará. Então assim, mas aí, negócio... Rogério, aí também já é um caso até mesmo de uma questão física, psicológica, no sentido de ser uma esquizofrenia. Não, também. esse caso específico dessa pessoa que liga para lá né? É psiquiátrico mesmo. Mas muitas vezes as pessoas dizem que tudo é o diabo que está fazendo. Sim. Então, assim, isso é uma coisa que nós precisamos entender. Olha, o diabo não é um mito, o diabo também não é uma divindade caída, o diabo é um anjo caído, é diferente. Então, às vezes tem pessoas que supervalorizam a questão do inimigo, e também tem pessoas que menosprezam, né? E a gente tem que ter um equilíbrio dentro dessas coisas. Ou seja, ele não é uma divindade caída, mas ele é um anjo caído. Mas também não é um mito, não. É real, não é? É real. Então, ou seja, a nossa guerra ela é constante, né? Ou seja, dentro do aspecto no mundo espiritual. Ela é constante, nós temos que estar sempre vigilantes, né? Ou seja, guardando a nossa família, os nossos relacionamentos. Para quê? Para que o inimigo, então, ele não venha verdadeiramente aquilo que o Rogério falou, que é o que? Matar, roubar, né? E destruir. Né? Roubar o amor, destruir os relacionamentos, né? E matar. Né? Isso que nós temos que estar atentos sobre isso. Uma outra telespectadora, a Maria das Dores, do bairro São Bernardo, ela também está pedindo oração para a gente. Então depois vamos reservar aqui algum tempo do nosso programa, Maria das Dores, e certamente um dos pastores aqui estará abençoando a sua vida aí, porque nós não conhecemos a causa, não é? Mas Deus, Ele conhece, e eu sei que Deus, Ele vai te honrar. Amém? Pastores, então vamos fazer isso, já vamos orar. Já vamos orar isso. Pelos motivos do programa e até mesmo pela Maria das Dores aí especificamente. Eu acho que a gente pode até citar aquela participação anônima, né? E a Patrícia lá do bairro Monte Castelo também. Quase que foi 2 ou 1 aí agora, hein? É isso aí. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem sido um grande Deus na nossa vida. Obrigado, Senhor. O Senhor está acima dos querubins, Pai. Está acima de todas as coisas. Sim, Jesus. O Senhor governa, Pai. O Senhor governa em amor. E por isso, Pai, nós estendemos agora a essas pessoas que estão nos assistindo, Pai. Sim, Jesus. A essas que o Senhor ligaram aqui, entraram no ar, Pai. Maria das Dores também. Pai, todas essas que estão enfermas, estão passando por dificuldades, Sim, problemas de relacionamento interpessoais. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor venha visitar a cada um agora, Pai. Toca no coração de cada um, Senhor, resolvendo essas questões, Sim, Pai. Deus. Restaura o amor, Senhor, dessa senhora que ligou, Pai, que está passando por esse problema, Senhor. Toca no coração dela, Senhor. Traz à memória dela, Senhor, as coisas boas que aconteceram com ela, Senhor, para que ela possa, Senhor, reativar esse amor dentro dela, Pai. Por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos a vitória e ministramos a cura, Senhor, tanto emocional como física, Pai. Declarando que o Senhor é Deus e através de Jesus Cristo nós ministramos em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pastores, grato mais uma vez à presença de Alegria vocês, nossa. por vocês, pela figura, pela unção que há na vida de vocês, porque nós sabemos que aquilo que acontece do lado de lá da telinha é algo que é inexplicável e também é impagável, não é verdade? Porque só Cristo pode fazer. Então, para vocês aí, muito obrigado por todo o carinho, pela audiência no nosso De Tudo Um Pouco, com o quadro Clínica da Alma, que você tenha um dia, uma tarde, um restante de dia aí extremamente abençoado na presença do Rei.
que você seja próspero e cuide bem das suas relações interpessoais.